Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje para mais uma aula sobre racionalização de denominadores. Ou seja, se vocês viram as outras aulas, hoje vamos ver aqui mais dois exemplos de novas situações de como racionalizar os denominadores. Está bem? Então, fica aí desse lado e acompanha aqui a resolução de mais alguns exercícios. Para hoje temos aqui duas situações. Vamos ver como, para cada uma delas, como é que nós podemos racionalizar os denominadores. Vamos aqui à primeira situação, ao primeiro exercício. Temos 1 a dividir por raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 3. Ok, então nesta situação nós vimos logo na primeira aula de racionalização de denominadores que quando temos uma raiz quadrada o que nós vamos fazer é multiplicar o numerador e o denominador por essa raiz quadrada. Vamos fazer exatamente o mesmo. Eu venho aqui e vou multiplicar o numerador por a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 3 e vou fazer o mesmo com o denominador. Pronto, o meu problema não vai ficar imediatamente resolvido, mas para esta fase inicial vai funcionar bastante bem. Agora, eu posso fazer o seguinte, vamos ter no numerador o 1 a multiplicar pela raiz quadrada, temos então apenas a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 3 e o denominador, no fundo, nós vamos ter 1 mais a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada disto tudo ao quadrado. E agora nós podemos simplificar este quadrado com a raiz quadrada, porque também o que aqui está também é um valor positivo, isto não vai modificar aqui nada, podemos fazer essa simplificação. Então vamos poder escrever 1 mais a raiz de 3 e no nosso numerador temos então aqui a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 3. Então, nós fizemos este procedimento, mas ainda não temos o nosso denominador como nós queríamos. Ainda continuamos a ter aqui uma raiz quadrada, mas já melhorou, não é? Tínhamos uma raiz quadrada e depois ainda tínhamos uma raiz quadrada no seu radicando. E agora já desapareceu pelo menos uma raiz quadrada. Então agora vamos à segunda parte, tá bem? Que também já viram aqui na aula anterior. Para esta situação, o que é que nós costumamos fazer? Multiplicar o numerador e o denominador por 1 menos a raiz quadrada de 3. Ou seja, o que nós agora vamos aqui fazer é fazer aqui uma multiplicação para obter o caso notável, tá bem? A diferença de quadrados, que é precisamente o que nós temos aqui. Então vamos só aqui recordar o caso notável, que é A mais B, A menos B, que é a ao quadrado menos o b quadrado, ou seja, é como se o 1 fosse o a, a raiz quadrada de 3 é o b, e aqui temos o a menos b, ou seja, a mais b, a menos b. Então vamos poder escrever no denominador 1 ao quadrado menos a raiz quadrada de 3 também ao quadrado. No numerador, eu vou indicar para já 1 mais a raiz quadrada de 3 e aqui a raiz quadrada, tudo a multiplicar por 1 menos a raiz quadrada de 3. Vamos continuar aqui a resolução do exercício. Então, no numerador, nós podemos agora fazer o seguinte, pegar nesta raiz quadrada e aplicar a propriedade distributiva, multiplicar pelo 1 e pela raiz quadrada de 3. O que é que nós vamos obter? Raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 3. Agora, vai ficar menos, esta raiz quadrada ela é positiva, a raiz quadrada de 3 é negativa, menos, e então vamos escrever raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 3, tudo a multiplicar pela raiz quadrada de 3. O denominador ficamos com 1 menos 3, não é? A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Temos então no denominador, podemos logo escrever menos 2, e no numerador, o que é que nós vamos ter? 1 mais a raiz quadrada de 3. E agora, estas duas raízes têm o mesmo índice. São ambas raízes quadradas. Então quer dizer que posso escrever uma só raiz e vou multiplicar os radicandos. Ou seja, 1 mais raiz de 3, tudo a multiplicar por 3. Multiplicamos os radicandos. Ou seja, então vamos ficar com 1 mais a raiz quadrada de 3 menos, e agora escrevo 3 mais 3 raiz quadrada de 3. Está bem?
e aqui 1 menos 2. Bom, podemos deixar assim desta forma, já temos a racionalização do denominador feita, não é? Já temos ali o menos 2, está tudo bem, mas por vezes também não gostamos de ver este sinal de menos no denominador, então podemos passar o sinal de menos para o numerador, ou seja, vamos trocar os sinais de tudo o que está no numerador. Então, ao passar este sinal de menos para o nosso numerador, vai provocar aqui uma troca de sinais. Então, eu posso trocar aqui a ordem. Posso escrever 3 mais 3 raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 3. Então, desta forma, tem a racionalização do denominador feita, o que era pretendido. Está bem? Então, no fundo, tivemos que aplicar aqui duas situações já vistas nas aulas anteriores. Está bem? Vamos para o segundo exemplo. Nesta situação, temos 1 a dividir por raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 menos 1. E o que é que nós vamos fazer aqui? Esta é uma situação diferente porque temos aqui temos duas raízes quadradas, depois temos o número 1, temos três coisas aqui no denominador e nós temos estado a trabalhar com o caso notável, com a diferença de quadrados, e aqui temos três situações, o que fica um bocadinho diferente. Contudo, nós podemos escrever isto desta forma. Posso chegar aqui e fazer 1 e agora escrever raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 mais 1. Isto é exatamente a mesma coisa, não é? Este menos agora, aplicando a propriedade distributiva, a raiz quadrada de 3 fica negativa e o 1 também fica negativo. E agora podemos olhar para aqui e imaginar que esta raiz quadrada é o nosso A e a raiz quadrada de 3 mais 1 é o nosso B. Está bem? Então esta raiz quadrada de 3 mais 1 é como se fosse um único número, está bem? Em vez de estarem aqui como uma soma de 2, como se fosse um único só, o nosso B. Ora, então podemos aplicar o caso notável anterior. Como? Multiplicando o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 mais 1. Está bem? Eu tenho A menos B, estou a multiplicar por A mais B. E aqui no denominador, raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 mais 1. Ok. Então agora vamos avançar, não é? Então no nosso numerador vou escrever raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 mais 1. Está tudo a multiplicar por 1, não altera nada. No nosso denominador vamos ter o A ao quadrado, ou seja, raiz de 2 vamos escrever ao quadrado, menos o B ao quadrado, raiz quadrada de 3 mais 1, também tudo ao quadrado. Ok. Vamos avançar mais um pouco. Então, no nosso numerador continua tudo igual, raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 mais o número 1. E no denominador vamos poder escrever 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E aqui temos um caso notável, tá bem? É o quadrado do binómio. Já é o outro caso notável, que também conhecem, que é A mais B ao quadrado, é o A ao quadrado mais 2AB mais o B quadrado. Ok, então vai ficar, vamos colocar assim dentro de parênteses, raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes a raiz de 3 vezes 1, ou seja, 2 raiz de 3, mais o 1 ao quadrado, que é 1. Vamos proceder à simplificação. Então, o nosso numerador permanece igual, raiz de 3 mais 1, e no denominador temos 2 menos, e vai ficar 3 mais 2 raiz quadrada de 3 mais 1. Está bem? Pronto, podemos ainda simplificar. Este 3 mais 1 é 4. Está bem? Então, depois podemos apagar este 1 que aqui está. 3 mais 1 é 4. Fica assim. Ok. Vamos avançar mais um pouquinho. Raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 mais 1. No denominador vamos ter 2 e agora o sinal de menos vai afetar tudo o que está dentro dos parênteses. Vamos ficar com menos 4 menos 2 raiz quadrada de 3. Ok, fantástico. Até aqui a correr tudo bem. Acho que não há assim grandes dificuldades. Raiz quadrada de 3 mais 1. Fazemos as contas no denominador. Menos 2 raiz quadrada de 3. Ok, e o que é que acontece agora?
aplicamos a mesma situação, não é? Temos que fazer aqui de forma a conseguir obter novamente o caso notável, não é? A diferença de quadrados. Contudo, posso fazer aqui uma pequena alteração, ou seja, eu posso escrever isto assim, raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 mais 1, e agora, como o menos 2 aparece aqui repetido, eu posso colocar em evidência, posso fazer aqui uma fatorização. Então, menos 2, 1 mais raiz de 3, né? Reparem que se nós voltarmos a multiplicar, eu vou ter menos 2, menos 2 vezes a raiz de 3. Ok, para que é que eu fiz isto? Eu não tinha de fazer, só para não estar aqui a utilizar números mais elevados, não é? E como eu estou a ver que posso colocar em evidência, então agora vou tentar fazer o caso notável apenas com este 1 mais raiz de 3. Ou seja, isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar por 1 menos a raiz de 3 no numerador e no denominador. Fazendo as multiplicações no nosso numerador, o que é que nós vamos aqui obter? Então, este vai ficar a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 mais 1, que vai ficar a multiplicar por 1 menos a raiz quadrada de 3. E no denominador vamos ter então o nosso caso notável, menos 2, 1 ao quadrado, menos a raiz de 3 também ao quadrado, não é? Temos então aqui o 1, que é o A raiz de 3, que é o B, 1 mais B, A mais B, A menos B, temos então aqui a diferença de quadrados. Ok, passo seguinte, vamos fazer aqui as multiplicações todas, o 1 vezes, a raiz quadrada de 2 vezes 1, então vamos escrever raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, ou seja, menos raiz quadrada de 6, e fazer o mesmo para a raiz quadrada de 3, ou seja, mais raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, e depois com o número 1, ou seja, 1 vezes 1 é 1, e 1 menos a raiz quadrada, vezes a raiz quadrada de 3 é menos raiz quadrada de 3. No denominador, o que é que nós vamos ter? Menos 2, 1 ao quadrado é 1, e a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Vamos simplificar então toda esta expressão. Numerador, temos raiz quadrada de 2, temos raiz quadrada de 6, negativa, depois a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 3 são simétricas, então podemos anular. Ficamos então com a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 3, e o número 1. No denominador temos o menos 2, que vai estar a multiplicar também pelo menos 2, não é? 1 menos 3 é menos 2. Então vamos ficar com o denominador 4 e no numerador temos a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 6 menos o número 2, não é? Então, simplificando, conseguimos obter então aqui a racionalização do denominador. Tá bem? Obrigado por assistirem a mais um vídeo aqui do canal da Matemática Online e não se esqueçam de subscrever, ativarem o sininho e assim vão saber sempre todas as novidades aqui no canal, tá bem? Muito obrigado e até à próxima!